O Havaí é famoso por suas belas praias e paisagens exuberantes, mas há algo mais acontecendo que pode mudar a vida na ilha. O projeto Skyline Honolulu é um grande plano para melhorar o transporte em toda Oahu. Esse novo sistema ferroviário espera resolver os problemas de trânsito da ilha, conectar bairros e oferecer uma maneira melhor para as pessoas se locomoverem. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em como esse projeto surgiu, os desafios que enfrentou e o que ele significa para o futuro de Honolulu. A ideia de um sistema de transporte coletivo para a ilha de Oahu, com uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas, a maioria residindo na área urbana de Honolulu, está em discussão desde meados do século XX. Na década de 1990, a cidade propôs um sistema ferroviário como parte de um plano para gerenciar o crescimento urbano e reduzir problemas de trânsito. Em 1992, a cidade chegou a garantir financiamento federal para uma linha ferroviária de 16 quilômetros, mas o projeto foi abandonado. Quando o recém-eleito prefeito Jeremy Harris decidiu focar em outras soluções de transporte, essa decisão levou à perda do financiamento federal e atrasou o desenvolvimento do transporte de massa por quase uma década. No início dos anos 2000, a ideia foi revivida com novo ânimo. O prefeito Mufi Hannemann, que assumiu o cargo em 2005, liderou uma campanha agressiva por um sistema de transporte ferroviário. As forças motrizes por trás desse esforço renovado foram o agravamento do congestionamento do trânsito, o crescimento populacional e a percepção de que a geografia de Oahu tornava as soluções tradicionais de estradas inadequadas. A administração de Hannemann trabalhou arduamente para obter apoio político, culminando em um referendo em 2008, no qual os residentes de Honolulu aprovaram um acréscimo no imposto geral sobre vendas para financiar o projeto. Para gerenciar o desenvolvimento, a Autoridade de Transporte Rápido de Honolulu, ou simplesmente HART, foi criada em 2011 como uma agência governamental semi-autônoma, responsável por desenvolver, operar, manter e expandir o sistema de transporte. Agora, vamos nos aprofundar no escopo do projeto Skyline Honolulu. Essa iniciativa visionária está destinada a oferecer uma solução de transporte abrangente, cobrindo 32 quilômetros de trilhos elevados, com 21 estações que conectam as áreas residenciais do oeste da ilha aos movimentados centros comerciais e de emprego de Honolulu. Por que um sistema de trem elevado? A decisão foi tomada para minimizar o impacto nas vias existentes e no uso do solo, além de evitar conflitos com utilidades subterrâneas e outras infraestruturas. O Skyline foi projetado para operar como um sistema ferroviário automatizado e sem condutor, oferecendo alta frequência e confiabilidade excepcional. Os trens estão programados para operar a velocidades de até 55 milhas por hora, permitindo viagens eficientes pela ilha, com um tempo estimado de trajeto de ponta a ponta de cerca de 42 minutos. Além disso, as próprias estações foram projetadas com conceitos ao ar livre que aproveitam ao máximo o clima ameno do Havaí. E elas contam com comodidades modernas, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, integração com outros modos de transporte, proporcionando assim conforto e conveniência para os passageiros. O projeto Skyline Honolulu está dividido em 3 grandes fases. A primeira fase cobre 10,8 milhas, de East Kapolei até o estádio Aloha, contando com 9 estações. Essas estações atendem principalmente as partes oeste da ilha, incluindo comunidades residenciais e instituições educacionais, como a Universidade do Havaí, West Oahu e o Leeward Community College. Em outubro de 2009, a cidade de Honolulu concedeu à Kiewit Pacific Company um contrato de 483 milhões de dólares para construir essa fase. As estações ao longo dessa rota foram licitadas separadamente para outros empreiteiros. A construção começou nos subúrbios de Kapolei e Ewa, avançando para o leste em direção ao centro urbano de Honolulu. A decisão de iniciar a construção em Kapolei foi sólida tanto financeiramente quanto logisticamente.
pois permitiu à cidade construir um pátio de manutenção em uma área menos cara, longe do caro centro urbano, e minimizar a interrupção nas vias congestionadas de Honolulu. A segunda fase, conhecida como Seção do Aeroporto, abrange 8,2 quilômetros, estendendo-se do estádio Aloha até a Middle Street, onde fica o centro de trânsito de Kalihi, um importante terminal de integração de ônibus. Essa fase é crucial, pois inclui 4 estações, sendo uma delas atendendo ao Aeroporto Internacional de Honolulu. O contrato de projeto para essa seção foi concedido à AECOM em 2012, com uma proposta vencedora de 38,8 milhões de dólares. Em agosto de 2016, o contrato de construção foi concedido à Joint Venture Chimic Trailer Granite por 874,8 milhões de dólares, e a construção começou oficialmente em dezembro daquele ano. Inicialmente, a linha estava planejada para se dividir perto do estádio Aloha, com um ramal seguindo para o sul em direção ao aeroporto e o outro passando por Salt Lake. No entanto, o Conselho Municipal posteriormente reverteu essa decisão, suspendendo o trajeto por Salt Lake em favor da rota pelo aeroporto. Apesar do aumento dos custos, a mudança foi justificada pela expectativa de mais passageiros ao ligar 2 polos de emprego, o aeroporto e Pearl Harbor. A terceira e última fase do projeto Skyline envolve a seção do centro da cidade, que percorre 5,3 quilômetros da estação Middle Street até a estação Civic Center. Esse trecho inclui 6 estações, sendo uma delas no centro de Honolulu, tornando-se uma parte crucial de todo o sistema ferroviário. Em agosto de 2024, Parsons e Tutor Perini venceram o contrato para o projeto e construção com uma proposta conjunta de 1,7 bilhão de dólares. Enquanto o trabalho de projeto já começou, a construção está prevista para começar no final de 2025. E vai ser interessante ver como o centro de Honolulu vai se transformar com a introdução desse sistema moderno de trem. Originalmente, as estações Kukuluaio e Kalia estavam incluídas no plano do trem Skyline, mas a falta grave de financiamento adiou a construção delas para uma data posterior. Apesar desse contratempo, a Hart continua comprometida em concluir essas estações, eventualmente em 2024. Tutor Perini propôs adicionar a extensão Ala Moana ao seu contrato de construção do centro da cidade, existente por mais 325 milhões de dólares. Isso aproximaria o sistema de sua visão original ao estender o serviço até o Ala Moana Center, um dos principais centros comerciais de Honolulu. Em 2011, a Ansaldo Honolulu no JV, que mais tarde foi adquirida pela Hitachi Rail, recebeu o contrato para os sistemas e operações dos trens. O projeto, no entanto, enfrentou atrasos devido a desafios legais de concorrentes, causando retrocessos tanto na aquisição dos trens quanto no início da integração do sistema. O contrato de 1,1 bilhão de dólares abrangia mais do que apenas a fabricação e entrega dos trens. Também incluía testes e comissionamento para garantir que os trens atendessem a todos os padrões necessários de desempenho e segurança. Além disso, a Hitachi Rail Honolulu ficaria responsável pelas operações e manutenção nos primeiros 5 anos de serviço, com a opção de estender esses serviços por mais 5 anos. A frota planejada para aquisição consistia em trens autônomos de 24 carros, cada um com capacidade para transportar até 800 passageiros. O financiamento do projeto Skyline Honolulu tem sido um empreendimento complexo e frequentemente controverso, envolvendo uma combinação de fontes de recursos federais, estaduais e locais. Inicialmente estimado em 5,2 bilhões de dólares, o orçamento do projeto já ultrapassou 12,4 bilhões de dólares. Um dos principais motivos por trás do aumento vertiginoso dos custos é o isolamento geográfico do Havaí. Honolulu, assim como o restante do Havaí, fica no meio do Oceano Pacífico, literalmente no meio do nada. As terras mais próximas estão a milhares de milhas de distância e, mesmo assim, são ilhas.
Esse isolamento extremo significa que quase tudo precisa ser importado, muitas vezes a um preço muito mais alto em comparação com o continente. Por exemplo, um pão pode custar cerca de $7 e um galão de gasolina frequentemente ultrapassa $5. Materiais de construção, suprimentos alimentares e outros bens essenciais podem ser de 2 a 4 vezes mais caros devido à logística envolvida. O principal método de trazer materiais para o sistema de transporte é por navio, que, embora seja a opção mais viável, aumenta significativamente os custos. A logística de importação de materiais de construção pesados, equipamentos especializados e suprimentos aumentou imensamente o orçamento total. Então, para aqueles que se perguntam por que esse projeto acabou sendo tão caro, o alto custo de importação de materiais desempenha um papel fundamental. Apesar desses desafios, a Administração Federal de Trânsito comprometeu cerca de $1,6 bilhão em subsídios federais, condicionados ao cumprimento de marcos específicos e à manutenção de controles financeiros rigorosos. Esse financiamento federal foi essencial para o lançamento do projeto, mas também introduziu uma camada de fiscalização rigorosa nos níveis estadual e local. Uma parte significativa do financiamento vem de uma sobretaxa de 0,5% sobre o Imposto Geral sobre Vendas do Havaí. Inicialmente, criada como uma medida temporária para financiar um projeto de transporte, mas foi prorrogada várias vezes para cobrir os custos crescentes. Além disso, a Assembleia Legislativa Estadual aprovou o uso de um imposto sobre acomodações temporárias, que é cobrado dos hóspedes de hotéis, e assim apoia ainda mais o projeto. A construção do sistema ferroviário Skyline enfrentou desafios de engenharia significativos, em grande parte devido às condições ambientais e geográficas únicas de Oahu. Questões legais levantadas por grupos nativos havaianos e organizações ambientais também levaram a atrasos. Enquanto a descoberta de restos ancestrais ao longo do trajeto exigiu extensos estudos arqueológicos e o desvio da rota para evitar locais sagrados. Esses desafios, combinados com a pandemia de Covid-19, impactaram o cronograma para o início do serviço provisório. Inicialmente previsto para outubro de 2020, o início foi adiado para o final de 2021, em grande parte devido a atrasos nos testes de equipamentos automatizados críticos. Durante esse período, um problema significativo foi descoberto. Desgaste precoce foi observado no cruzamento dos trilhos em um elemento chamado de RAM, o que não deveria ter ocorrido em uma via nova. Uma investigação mostrou que as bordas das rodas do trem eram cerca de meia polegada mais estreitas que o necessário nesses cruzamentos. Isso dificultava que os trens sem condutor navegassem com segurança por certas seções dos trilhos nas velocidades previstas. Além disso, as inspeções descobriram problemas com soldagem de baixa qualidade e rachaduras causadas por jateamento de areia, complicando ainda mais a situação. Em dezembro de 2021, reparos temporários de soldagem foram realizados para permitir que os trens operassem nas velocidades projetadas, apesar das bordas de roda mais estreitas, com planos de substituir as rodas durante a manutenção futura. Quando Hart procurou empreiteiros para a soldagem de manganês necessária, nenhuma proposta local foi recebida. Consequentemente, Hart obteve uma autorização para contratar empreiteiros do continente. Apesar de todos esses desafios, a primeira fase do sistema ferroviário Skyline foi concluída com sucesso, com as operações começando em 30 de junho de 2023. A segunda fase está prevista para ser concluída em 2025, enquanto a terceira e última fase deve ser finalizada até 2031. Os trens, atualmente em operação no projeto Skyline Honolulu, são o primeiro sistema de transporte de massa com o 4º grau de automação a começar a atender passageiros nos Estados Unidos. Esses trens, sem condutor, têm uma velocidade projetada de aproximadamente 88 km por hora, permitindo um tempo de viagem de cerca de 22 minutos ao longo do trecho de 18 km da linha férrea. A primeira fase do projeto foi projetada para atender entre 8.000 e 10.000 passageiros diários. No entanto, o número real de passageiros tem sido menor,
com valores diários variando entre 3.000 e 4.000 passageiros, de acordo com dados do Departamento de Serviços de Transporte. Essa discrepância não é totalmente surpreendente, considerando que o horário de funcionamento atual é limitado das 8 horas às 19 horas. Um sistema de transporte que encerra o serviço às 19 horas está longe do ideal. Para entender melhor o impacto, talvez os espectadores do Avaí possam compartilhar informações sobre as rotinas locais, como quando escurece e como isso afeta o deslocamento das pessoas. Mesmo assim, as autoridades municipais esperam que o número de passageiros aumente à medida que a linha do trem se estenda para áreas mais populosas e chegue ao centro de Honolulu. Com essas expansões, o sistema Skyline tem o potencial de cumprir sua promessa de aliviar o congestionamento do trânsito e oferecer uma opção de transporte confiável para os moradores de Oahu. Se você gostou dessa análise aprofundada sobre o projeto Skyline e quer ficar por dentro do progresso dele, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização futura. Para aqueles que querem apoiar ainda mais o canal e nos ajudar a criar ainda mais conteúdos como este, considere tornar-se um membro aqui no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar trazendo mais histórias do mundo das ferrovias para você. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez em Ferrovias Explicadas.